Olá, tudo bem? Que bom ter você aqui em mais um encontro. Para quem não me conhece, eu sou a professora Patrícia e trago para você informações que têm uma ligação direta com algumas datas comemorativas importantes no nosso calendário. Estamos em uma pequena sequência de estudos sobre o Dia do Trabalho. E para entendermos a origem desta data, é preciso voltar lá no século XVIII. Já vimos na aula anterior um pouco sobre a primeira Revolução Industrial, como foi esse período de transição dos métodos manuais para a implantação das máquinas. E constatamos o quão inegável foi a importância deste evento para o desenvolvimento das sociedades no mundo inteiro. Porém, todo o processo de revolução, de modernização e de implementação de novos métodos, técnicas e tecnologias implica em novas formas de trabalho. E é isso que nós vamos ver hoje. Como eram as condições de vida e trabalho no início da primeira Revolução Industrial. Vamos então ver como que era o dia a dia desses trabalhadores, como que era a vida desses funcionários. Eu trouxe para você um depoimento de Elizabeth Bentley a um representante do Parlamento Britânico em 1832 que diz: "Eu trabalhava das 5 horas da manhã às 9 da noite. Eu vivia a 2 milhas do moinho. Nós não tínhamos relógio. Se eu chegasse atrasada ao moinho, seria punida com descontos no meu pagamento. Eu quero dizer com isso que se eu chegasse 15 minutos atrasada, meia hora do meu pagamento seria retirada. Eu só ganhava 1 penny por hora e eles iriam me tirar a metade disso." Vamos então fazer uma pequena reflexão considerando o cenário, o pano de fundo da primeira Revolução Industrial. O processo de expulsão de milhares de pessoas do campo e migração para as cidades fez com que as cidades ficassem hiperlotadas e com excessiva oferta de mão de obra. Essa era uma situação muito confortável e favorável aos donos das fábricas, porque fazia com que eles tivessem muitos trabalhadores disponíveis. A relação entre oferta de emprego e oferta de mão de obra era inversamente proporcional. O que significa dizer que para os trabalhadores a situação era contrária. Eles tinham uma necessidade de trabalhar sem que houvesse vagas para todos. Então, considerando o depoimento da senhora Elizabeth que acabamos de ver, se em um primeiro momento a gente pensar assim: mas por que alguém se submete a condições desta forma, desse tipo? Por que trabalhar tantas horas por dia e receber tão pouco? É porque não havia outras opções. Uma das primeiras consequências para o trabalhador da Revolução Industrial foi a precarização do trabalho, porque com a introdução das máquinas ocorre uma mudança na forma como o trabalhador se relaciona com o seu trabalho, com aquilo que ele produz. Aqui, diferentemente da manufatura, em que o artesão participava de todo o processo de produção, existe a especialização da tarefa, em que o trabalhador participa apenas de uma etapa de todo um processo de construção. E essa atuação acontecia nas etapas mais simples do processo fabril. Eram pequenas funções, visto que caberia às máquinas fazer o restante do trabalho. Em uma linha de produção em que o operário desenvolve atividades muito básicas, pouco importa quem é esse trabalhador, já que existe uma oferta enorme de mão de obra. Então, se esse trabalhador sofre, por exemplo, algum acidente de trabalho, se não concorda, se não gosta, se não quer, se reclama, ele será facilmente substituído por outro trabalhador.
eles são praticamente peças descartáveis em todo esse processo. Vamos ver agora um outro depoimento. É do John Allett, também ao Parlamento Britânico, sobre as condições de trabalho nas fábricas. Eu tenho conhecimento de mais acidentes no início do dia do que no final. Eu fui, inclusive, testemunha de um deles. Uma criança estava trabalhando a lã, isto é, preparando a lã para a máquina, mas a alça da máquina prendeu e, como ela foi pega de surpresa, acabou sendo levada para dentro do mecanismo. Isso mesmo, muito triste, mas real. Até as crianças trabalhavam nas fábricas porque os salários eram muito baixos, a família toda tinha que trabalhar. Ainda que tenha surgido algumas leis limitando a idade e a carga horária das crianças, fato é que os próprios trabalhadores burlavam essas leis, pois precisavam de mais dinheiro para manter a sua casa e suas vidas. Sendo assim, era normal encontrar mulheres e crianças trabalhando dentro das fábricas. E por serem consideradas mais frágeis e com menor capacidade produtiva, fazia com que fosse uma excelente desculpa para pagar menos, não obstante terem trabalhado a mesma quantidade de horas que os homens. Além desses fatores, era muito mais fácil ameaçar mulheres e crianças, sem contar nos maus tratos que eram frequentes dentro das fábricas. Punições, violência física forçando os trabalhadores a produzirem cada vez mais era uma realidade comum no ambiente fabril de então. Eu trouxe ainda um terceiro depoimento. É parte de uma entrevista de Jonathan Downey a um representante do Parlamento Britânico. Vamos ver. Quando eu tinha 7 anos de idade, fui trabalhar na fábrica do Sr. Marshall. Se uma criança se mostrasse sonolenta, o responsável pelo turno a chamava e dizia: "Vem aqui." Em um canto da sala havia uma cisterna cheia de água. Ele pegava a criança pelas pernas e a mergulhava na cisterna para depois mandá-la de volta ao trabalho. Esses relatos fortes e tristes são muito importantes para nós sabermos como que era a realidade e as condições de vida e trabalho num período em que não havia direito trabalhista. Mas tudo isso mudou com o passar dos anos. A classe trabalhadora lutou e luta até hoje por conquista de direitos. E esse é um assunto que veremos na próxima aula. Muito obrigada pela sua companhia, um abraço, tchau!